Fala pessoal, beleza? Então é o seguinte, sempre que vamos estudar sobre lipídios, é muito comum já fazer uma associação direta para óleos e gorduras. Só quando você vê uma foto dessa, você vê que não é bem assim, certo? O lipídio é uma classe geral que tem 5 grupos nela. Os óleos e as gorduras fazem parte de um deles. Vou deixar até linkado aqui um vídeo que eu fiz sobre colesterol e nela eu falo quais são os 5 tipos de lipídios que existem. E nessa aula aqui eu falo sobre os tipos de gordura. É só um tipo de gordura que existe? Mas tem tanta gordura, gordura trans, gordura saturada, gordura insaturada, poliinsaturada. Qual a diferença entre elas? Ômega 3, ômega 6? É isso que você vai ver na aula de hoje. Então, pessoal, há quem pense que o lipídio é meramente o nome científico de gordura. Mas é muito mais do que isso. Lipídios são moléculas compostas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, insolúveis em água, que desempenham diferentes funções biológicas de acordo com o seu grupo. Mais de 95% da gordura do corpo humano está na forma de triglicerídeos e são formados por 3 moléculas de ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Um ácido graxo é um ácido carboxílico com 12 ou mais átomos de carbono, que contém um grupo carboxila em uma das extremidades e um grupo metila na outra extremidade. Os átomos de carbono podem estar ligados entre si por ligações simples, chamados saturados, ou por ligações duplas, chamados insaturados. Já o glicerol, pessoal, é um álcool formado por 3 grupos hidroxila, que são os grupos OH. Tá, só para que não perca o costume, né, porque geralmente se fala muito hidroxila, que é o OH, mas esse OH também pode receber outro nome, que é oxidrila, certo? Isso já caiu em algumas provas. Então, como vocês estão observando aí em cima na imagem, nós temos um neurônio, e esse neurônio tem o seu axônio revestido pela bainha de mielina, tá? Essa capa lipídica que faz com que o impulso nervoso ele passe mais rápido, certo? De nódo em nódo, nos nódos de Ranvier. Logo abaixo, vocês estão vendo aí a capa do filme O Óleo de Lorenzo. É muito importante que você assista esse filme, porque lá você vai conseguir verificar a relação existente entre a produção e o acúmulo de ácidos graxos no organismo e as doenças neurodegenerativas. No caso específico desse filme, a doença é a adenoleucodistrofia. Dependendo da fonte que vocês utilizarem para estudos, vocês vão ter que, dentre as gorduras, existem entre 4 a 5 tipos de gordura. Como assim? As fontes que, assim como essa imagem, consideram 4 tipos de gordura, é que só consideram as gorduras trans, saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. Mas aquelas que consideram que são 5 é porque subdividem as gorduras poliinsaturadas em mais 2, que são ômega 3 e ômega 6. Como é possível constatar pela imagem, as gorduras saturadas apresentam na sua estrutura somente ligações simples entre os carbonos. Estão presentes em carnes gordas, laticínios e coco. Alguns tipos de gorduras saturadas encontradas em bifes e manteiga, por exemplo, podem obstruir artérias e diminuir o fluxo de sangue oxigenado, o que compromete a atividade de órgãos. No coração, por exemplo, a insuficiência do fluxo sanguíneo pode provocar a morte de parte do coração, ou seja, do músculo do miocárdio, o que caracteriza o infarto. Aqui na primeira imagem, é possível perceber que quando a artéria ela está normal, ou seja, não há acúmulo de placas de gordura, de placas de ateroma, o fluxo de sangue é normal, a perfusão sanguínea vai ser tranquila. Já quando você vai ter um depósito de gordura, você vê que a artéria ela vai ter um início do problema que a gente chama de aterosclerose, que a gente discutiu um pouquinho no vídeo sobre colesterol, certo? E quando você tem uma obstrução completa, como é no terceiro caso, aí se esse entupimento estiver acontecendo no coração, no músculo do coração, nas artérias coronárias, você vai ter um infarto agudo do miocárdio. Já se acontecer no encéfalo, você pode ter um AVE, que é um acidente vascular encefálico. As gorduras monoinsaturadas apresentam apenas uma ligação dupla em sua estrutura. Estão presentes no azeite de oliva,
no abacate, no amendoim. Elas abaixam o LDL, que é o colesterol ruim, e também abaixam o colesterol total. Deve-se ingerir a maior parte de gorduras desse tipo. O ômega 6, assim como o ômega 3, pertence à classe das gorduras poliinsaturadas, isto é, possuem várias ligações duplas na sua estrutura. Possui 6 no seu nome devido ao fato de que a primeira dupla, como vocês estão vendo aqui na imagem, a primeira dupla ligação do composto encontra-se no carbono 6. Um exemplo deste composto é o ácido linolênico, com fórmula molecular C18H32O2. Está presente nos óleos vegetais, nas sementes e nas nozes. Pode reduzir o LDL, o colesterol total, mas o consumo alto pode baixar a taxa de HDL, que é o colesterol considerado benéfico. Então, deve-se ingerir cerca de 10% do total de calorias. Já o ômega 3, também pertencente às gorduras poliinsaturadas, o porquê do número 3 em seu nome você já sabe, né? Pois ele vai seguir o mesmo raciocínio do ômega 6. O ácido representante é o alfa-linolênico e está presente em peixes gordurosos, óleos vegetais e nozes. Ele abaixa o nível de triglicérides e o colesterol total, só que o seu alto consumo pode retardar a coagulação sanguínea. As gorduras transinsaturadas são obtidas a partir de hidrogenação de gorduras insaturadas, ácido alaídico. Estão presentes na batata frita, na margarina e nos biscoitos amanteigados. Essa gordura não traz benefício algum e aumenta o colesterol e o risco de doença cardíaca. Aqui na imagem é possível observar um exemplo de uma hidrogenação. O que é uma hidrogenação? É uma reação química obtida a partir de uma adição de hidrogênio em uma molécula insaturada, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Eu peço, por favor, que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. E até mais.